na universidade parece que passa um filtro e você conhece pessoas de uma outra realidade, parece. Sim. E ali eu conheci pessoas que já tinham vivido coisas como eu vivia. E acabamos formando uma república de estudantes do pessoal que já tinha tido experiências extracorpóreas, o pessoal que praticava yoga, o pessoal que era vegetariano e tudo mais. E aí nós formamos uma república de 13 pessoas numa casinha velha, cheia de árvores frutíferas, que era o nosso paraíso na frente da faculdade. Era mato por todo lado. O teu estúdio era igual a nossa casa, o nosso quarto, era cheio de coisas assim. E ali foi muito legal porque, através do convívio com essas pessoas, a gente ativou algum mecanismo, a gente ativou alguma coisa. Porque parece que uniu mentes com um objetivo similar, alguma coisa assim. E numa das experiências que nós tivemos projetando fora do corpo em conjunto, né? Os mesmos seres apareciam e tal, levavam a gente para aprender certas coisas, a conhecer certos locais, ver como que é trabalhar com gente lá no umbral, essas coisas todas básicas do ensinamento iniciático, mas inicial, vamos dizer assim. Até que numa experiência a gente foi levado dentro de uma galeria que saiu numa cidade, como se fosse uma cidade subterrânea. Foi a sensação que deu, na verdade. E lá esses seres conversando e mostrando ali a base de operações deles e tal, e tal, e tal. E atrás deles apareceram umas estruturas parecendo umas lentilhas metálicas. Uma enorme lentilha metálica horizontal e uma enorme lentilha metálica na vertical. Parada atrás e o ser falando com a gente e eu encucado com aquele negócio prateado lá atrás. Para mim eram guias espirituais. Como eu estava aprendendo no yoga, tinha o pessoal da Umbanda ali, que falava de coisa de espírito e tal, e a turma toda ali, né? Até que eu perguntei, falei, poxa, mas e aqueles negócios lá atrás? O que, que é aquilo? Ele falou, são equipamentos que nós usamos, são laboratórios, a gente leva eles quando a gente tem que fazer alguma operação, ou na tridimensionalidade, ou em outros níveis, outras dimensões. Como assim? Sim, são nossos equipamentos, são as naves, que vocês chamam de naves. Caramba, você não imagina como aquilo deu um choque em todos nós. Porque nós víamos tudo que nós vivíamos como um fenômeno espiritual. E de repente nós estávamos diante de um fenômeno extraterrestre. Que eu tinha deixado de lado. Falei, aquilo foi uma experiência de criança, não tem grandes coisas, passou. O importante é a espiritualidade, é o autoconhecimento, esse crescimento que vai revelar uma nova realidade. Aí eu ser, naquele evento, falei assim, vocês duvidam? Eu, da minha maneira cientista, eu sempre fui cientista nesse aspecto, na minha área, eu falei, eu duvido. Eu acho que você está me engrupindo, né? Num linguajar menos agressivo. E ele falou, então tudo bem. Tal dia, tal hora, vocês vão ver nossas naves. Aí a gente voltou para o corpo físico, depois de toda a experiência que nós vivemos lá, trocamos informações, foi uma quebra de paradigma muito violenta para nós. Só sei que no tal dia, uma semana depois, tal dia e tal hora, nós saímos para frente do jardim, olhando para a mata, onde tinha a universidade lá do outro lado, e uma mata na frente, apareceram as naves deles sinalizando para nós. E eu perguntei, são vocês mesmo? E a nave sinalizou e passou. Aí foi uma virada de 180 graus em todo o nosso processo. Porque a gente começou a ver que extraterrestre não é uma coisinha gosmenta que vem de outro mundo. Eles já estão aqui antes da gente estar aqui. Então aí que começou toda uma sequência de aprendizado com esses seres, nos quais a gente começou a viver experiências de contato com eles e experiências extracorpóreas com eles durante toda a minha vida. Então, 17 para 18 anos, até hoje, com 60 anos, 61, a gente viveu experiências com esses seres e não perdemos o contato. E aí fomos encontrando amigos que tinham contato com os mesmos seres, fomos formando aí um círculo de amizades, assim, que a gente tem amigos no planeta inteiro que tem contato com esses seres. Muito interessante. Então você viu uma cidade, né, a priori, aí você estava num lugar onde tinham muitos estudantes, estavam todo mundo pensando a mesma coisa, criou ali uma egrégora, né, vocês todos com uma intenção única de descobrir, de muito mato, muita floresta,
E esses seres, eles eram como, assim? Descreva eles pra gente. Igual nós. É como eu estar conversando com você, Guto. Sem Nenhum nenhuma orelhinha diferencial. pontuda do Nada, Spock, nada, 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 zero. O que nós comentamos hoje, quando a gente começa a reprisar, até teve um retiro nosso agora lá em Garuva, que foi um amigo daquela época, lá de Florianópolis, foi nesse retiro participar com a gente e tal. E a gente estava conversando, os seres eram iguais. Não tinha nenhuma coisa estranha. Mas aí fica confuso pra mim, porque se eu posso ser um ET, então você, fica um negócio complicado. Tem deles andando por aqui, lógico. Mas não tem um nadinha assim, uma coisa que seja, que você fala assim, ih, piscou estranho, ou deu um tique nervoso. Eu posso estar falando com um monte de ET aí. Exatamente, veja bem. Quando você tem um contato com um ser desse, fisicamente, cara a cara, a impressão que você tem é que algo está estranho. Tá. É uma sensação de estranheza, porque eles passam no movimento, no jeito que eles se movimentam, nas ações, são culturas diferentes. Hoje nós temos cerca de 60 raças atuando aqui na Terra. E são diferentes. Tem aí reptiloides, tem esses baixinhos, tem um monte de raças que a gente foi conhecendo depois. Naquela época é que quem se aproximou de nós para facilitar o contato foram os parecidos, né? Que são os pleiadianos, o pessoal de Orion, que são seres que têm uma aparência similar à nossa. Tanto que eles mesmos passaram que nós somos, parte da nossa genética humana é de Orion. Né? Orion. Nós somos, e eu escrevo nesse livro aqui, essa base. Interessante. Então, assim, então é quase que chega a ser uma coisa sutil, é um feeling. Se você aí em casa estiver vendo alguém meio estranho, assim, você vai, pode ser um ET você, né? Então eu vou achar um monte de ET aí na rua.